E aí a gente volta para esses conceitos básicos. Para entender isso daí, tem que entender os conceitos básicos, a base da ventilação. E aqui tem um gráfico de fluxo. Quem acompanha minhas lives sabe que eu já coloco esse gráfico, muitas lives, não são em todas, mas é um esqueminha demonstrando fluxo inspiratório, fluxo expiratório. E aqui, olhando no gráfico de fluxo, eu consigo entender as fases da respiração. O que é o gráfico de fluxo, Antônio? No gráfico de fluxo, você tem um sensor no tubo que vai medir o fluxo que está entrando no paciente e o fluxo que está saindo. Então, tem um sensor que está medindo o fluxo que está entrando e o fluxo que está saindo. Deixar aumentar o meu tamanho aqui para vocês, só para mostrar isso daqui. Então, você tem um tubo, o paciente está entubado. Tem sensor de fluxo que é proximal, tem sensor de fluxo que é distal do ventilador, e você vai ter um sensor que vai medir pressão, fluxo, e você tem esses dados. Quando o paciente puxa o ar, o ventilador dá, o fluxo vai ser medido em uma direção, fluxo inspiratório. Quando o paciente expira, o fluxo é medido para outra direção, fluxo expiratório. Por isso que no gráfico de fluxo eu tenho duas divisões, fluxo ins e o fluxo ex. Fluxo inspiratório, acima da linha de base, fluxo expiratório, abaixo da linha de base. A fase respiratória são divididas na fase inspiratória, é o que está acima, então quando você puxa o ar, inspiração. Quando o ventilador dá a pressão, o fluxo vai entrando, fase inspiratória. Eu tenho a fase expiratória, quando o ventilador para de dar a pressão, passa para a fase ex, e o paciente vai colocar o ar para fora. É isso que acontece com você. Se você colocar a mão no tórax, no abdômen, inspiração, ciclo para a fase ex, expiração. Fase ins, fase ex, você tem os ciclos ins e expiratório. E para acontecer isso, tem que ter o disparo e a ciclagem. A ciclagem é a passagem da fase ins para a fase ex. Ciclou quer dizer que passou da fase ins para a fase expiratória. O ventilador para de dar a pressão, para de dar o volume e passa para a fase ex. E o disparo é quando o ventilador manda a pressão, manda o fluxo paciente, o volume, e pode ser ajustado, você ajustando o ventilador ou o paciente realizando o disparo. Ali é no gráfico de fluxo. E o gráfico de pressão? O gráfico de pressão vem acima da PIP. E aí eu estou demonstrando o exemplo do rise time no gráfico de pressão. Pressão, tempo. Quando eu disparei aqui o ventilador, começou a ciclar, aqui em milissegundos, a pressão foi atingida, a pressão que você ajustou em 20 centímetros de água. Já nesse outro, demorou mais da metade do tempo para atingir a pressão. Quer dizer ó, que nesse a pressão atingiu rapidamente. Se você ajustou o tempo inspiratório em PCV de 1 segundo, a pressão em 0,1 aí segundo atingiu a pressão ajustada. Já esse demorou 0,8 segundos, mais ou menos. Ele demorou um tempo para atingir a pressão ajustada. Qual é o que você acha que gera um fluxo maior? Tenta imaginar. Um demorou para a pressão chegar na que você ajustou e o outro chegou mais rápido na pressão. O que chegou mais rápido na pressão tem um pico de fluxo maior. Ou seja, a pressão vai ser mantida mais rápido. Chegou naquela pressão mais rápida. Pressão de 20 centímetros de água que você ajustou. Já o outro não, vai chegar de uma maneira mais lenta. Chegando de uma maneira mais lenta, o pico de fluxo é menor. Então, chegando de maneira mais lenta, o pico de fluxo inspiratório vai ser menor. E aí está na fase ins e a fase ex, sempre lembrando essas fases que você, na monitorização gráfica, tem que olhar sempre. Ciclagem aqui em PCV, o gráfico de pressão, na verdade. Vou pular aqui o gráfico de volume, mas só lembrando, tem o volume ins e o volume expiratório. É sempre bom entender esses conceitos básicos da ventilação mecânica. E aí eu tentei fazer um esqueminha demonstrando isso do rise time. A gente vai depois ver no simulador. Mas o gráfico de fluxo, embaixo o gráfico de pressão, em cima. Observe que no gráfico de pressão, que demora da maneira mais lenta para chegar na pressão, o tempo de subida é mais lento, eu tenho um abaulamento no fluxo. Eu não gero o mesmo fluxo de quando eu tenho o outro fluxo da maneira mais rápida. Então, aqui eu tenho um abaulamento no fluxo e aqui eu chego no fluxo para ajustar um pico de fluxo mais rápido. Quando eu tenho um tempo de subida mais lento. Tempo de subida, desculpa, tempo de subida mais lento, não, tempo de subida mais curto, mais rápido para chegar naquela pressão.